E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando sobre a Loteca 1149, que como a Loteca 1148 foi acumulada, o prêmio veio para essa Loteca com um prêmio excelente. Nesse vídeo aqui eu tô indo com 3 duplos e quando a gente vai com 3 duplos aí a gente percebe como fica difícil, viu? Se você gosta aqui das informações do canal, tá o nosso Pix aí na tela, caso queira ajudar, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, assistindo os vídeos, se inscrevendo, compartilhando e, mais importante, aí, comentando no vídeo ajuda bastante, além de ajudar todo mundo aí que assiste os vídeos aí do nosso canal. Agora, sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Brusque e Santos. O que eu trago de informação aqui é que o Brusque costuma marcar seus gols aí entre os minutos 61 e 75, 25% dos seus gols é nessa faixa de tempo. O Santos, 25% dos seus gols entre os minutos 76 e 90. Uma informação importante que o Santos não ganhou em seus últimos 4 jogos e jogando fora, olha que coisa curiosa, né? Não perdeu nenhum dos últimos 6 jogos. Os números de aposta para essa partida, 4,50 para o Brusque, 3,40 para o empate, 1,83 para o Santos. A porcentagem do jogo, 21% para o Brusque, 28% para o empate, 51% para o Santos. O Santos que está vindo de uma fase bem ruim nesses últimos jogos. Seu último jogo aí estava vencendo por 2-0 a Ponte Preta e deixou a Ponte Preta com um jogador a menos empatar. A torcida já está começando a pegar bastante aí no pé dos jogadores, da diretoria. E se o Santos não tiver um resultado positivo aqui contra o Brusque, eu acho que o negócio vai começar a ficar complicado aí para o Santos, viu? Para essa partida aqui, mesmo sendo fora, olhando o primeiro vídeo aqui, nós vimos que o Santos está numa posição boa ainda e o Brusque não vem bem também. E olhando esses números aqui, muita vantagem para o Santos, eu tô indo seco na vitória do Santos. Lembrando que nesse vídeo eu tô indo com 3 duplos. Era para ser um jogo mais tranquilo, né? Mas o Santos tá deixando com a pulga atrás da orelha, viu? Deu vontade de colocar um duplo aqui no empate também, mas tô deixando meus duplos aqui para outra partida. Jogo 2, Ituano e Mirassol. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Ituano jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Mirassol ganhou apenas uma vez. A diferença de gols, 11-6 a favor do Ituano. No geral, são 18 jogos entre eles, o Ituano ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o Mirassol ganhou 4 vezes. A diferença de gols também é a favor do Ituano, 21-18. Números de aposta para essa partida, 3,60 para o Ituano, 3,20 para o empate, 2,10 para o Mirassol. A porcentagem do jogo, 26% para o Ituano, 29% para o empate, 45% para o Mirassol. O Ituano tá numa boa recuperação aí no campeonato, porém ele tá lá embaixo, né? Vai jogar contra um dos melhores times aí da Série B, que tá brigando lá na ponta para subir para a Série A. É um jogo bem complicado porque o Ituano tá jogando bem quando joga em casa, mas ainda não me convenceu. Aqui é outra partida que cabe um duplo, mas eu tô indo seco nessa partida aqui, eu tô indo seco no Mirassol. É um palpite arriscado. Caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 3, Atlético Clube contra Ipiranga. O Atlético Clube não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. Jogando em casa, ele ganhou 3 jogos consecutivos. Nos seus últimos 8 jogos, pelo menos um gol ele conseguiu marcar em suas partidas. E já o Ipiranga, pelo menos nos seus últimos 6 jogos, um gol conseguiu marcar nas suas partidas. Os números de aposta para essa partida, 1,45 para o Atlético Clube, 3,95 para o empate, 7,30 para o Ipiranga. A porcentagem do jogo, 64% para o Atlético Clube, 23% para o empate, 13% para o Ipiranga. Olhando esse histórico aqui do Atlético Clube, mais esses números, né? E o Ipiranga jogando fora de casa, né? A gente viu que o Atlético Clube tem uma sequência de jogos aí que não perde, e agora com essa vantagem jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Atlético Clube. Jogo 4, Avaí e Sport. O resultado mais comum desse confronto quando o Avaí joga em casa é o 2-2, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Sport ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 8-6 a favor do Avaí. No geral, são 11 jogos entre eles, o Avaí ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Sport ganhou 3 vezes. A diferença de gols empatada 15-15. Na temporada passada, na casa do Avaí, o jogo foi 2-2 e na casa do Sport, o Sport venceu por 2-1. As odds para essa partida, 2,30 para o Avaí, 3,10 para o empate, 3,25 para o Sport. A porcentagem do jogo, 41% para o Avaí, 30% para o empate, 29% para o Sport. Essa aqui, na minha opinião,
opinião, é uma das partidas mais equilibradas dessa grade. O Avaí tá fazendo um bom campeonato, é muito forte quando joga em casa. O Sport tomou um susto aí no último jogo, né? Tomou um gol com 50 segundos de jogo, mas conseguiu a virada nessa partida, venceu, vem com moral para enfrentar o Avaí. O problema é que o Avaí em casa é um time difícil de ser batido, né? Aqui os números estão dando mais vantagem para o Avaí. No vídeo anterior a gente viu que o Avaí tá melhor classificado aí no campeonato e por esse motivo eu tô usando um dos meus primeiros duplos. Eu tô indo de Avaí e empate nesse jogo. Jogo 5, Ferroviária e Londrina. A Ferroviária não perde em casa há 9 jogos. Ela vence no primeiro tempo aí 32% das suas partidas e o Londrina vence 26%. No segundo tempo, a Ferroviária também vence 32% e o Londrina 26% dos seus jogos vence o segundo tempo. O último confronto entre essas duas equipes foi um empate em 0 a 0. Os números de aposta para essa partida: 1.80 para a Ferroviária, 3.25 para o empate, 4.55 para o Londrina. A porcentagem desse confronto: 51% para a Ferroviária, 28% para o empate e 20% para o Londrina. Como eu disse no vídeo anterior, Londrina é um time que dá trabalho aí para alguns times grandes do estado do Paraná. A gente percebe isso no Campeonato Paranaense. Só que a Ferroviária tá com bons números, né? Tem essa vantagem de jogar em casa. E aqui é mais uma partida que eu tô indo seco. No dono da casa eu tô indo de Ferroviária seco. Jogo 6, Boca Juniors e Tajeres. O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Boca jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o Tajeres ganhou 3 vezes. A diferença de gols 10 a 7 a favor do Boca Juniors. No geral, são 17 jogos entre eles, o Boca ganhou 7 vezes, houve 6 empates e o Tajeres ganhou 4 vezes. Diferença de gols também a favor do Boca Juniors, 17 a 13. Os números de aposta para essa partida: 2.57 para o Boca, 2.82 para o empate, 3.25 para o Tajeres. A porcentagem do jogo: 37% para o Boca, 34% para o empate, 29% para o Tajeres. Aqui outro confronto equilibrado nos números. Boca Juniors geralmente é muito forte em La Bombonera, só que o Tajeres é um time que vem surpreendendo aí nos últimos anos, lá na Argentina e também em algumas copas, né? E olhando esses números aqui e os últimos confrontos aqui no histórico, eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Boca e Tajeres. Jogo 7, Dinamarca e Sérvia. A Dinamarca não ganhou em seus últimos 4 jogos, só que jogando em casa ganhou 3 jogos consecutivos. A Dinamarca não perde em casa há 11 jogos e costuma vencer aí o primeiro tempo 38% dos seus jogos. Já a Sérvia, 33% dos seus jogos ela vence o primeiro tempo. Os números de aposta para essa partida: 1.77 para a Dinamarca, 3.70 para o empate, 4.50 para a Sérvia. A porcentagem do confronto: 53% para a Dinamarca, 26% para o empate, 21% para a Sérvia. A Dinamarca tem um excelente histórico aí em casa. Eu considero a Dinamarca hoje um time melhor que a Sérvia. Acredito que será um jogo equilibrado, né? A Sérvia pode vencer essa partida, mas para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória da Dinamarca. Jogo 8, Portugal e Escócia. Nos últimos 6 jogos, Portugal ganhou 4 vezes, não houve empate entre eles e a Escócia ganhou 2 vezes. A diferença de gols 10 a 7 a favor de Portugal. A Escócia não ganhou em seus últimos 4 jogos e jogando em casa, Portugal não perdeu para a Escócia nos últimos 3 encontros. E aqui diz que Portugal não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. As odds para essa partida: 1.27 para Portugal, 5.75 para o empate e 11.0 para a Escócia. A porcentagem do jogo: 75% para Portugal, 17% para o empate e 8% para a Escócia. Olhando o histórico e vendo esses números aqui, aparentemente Portugal é muito superior. Para essa partida eu tô indo seco em Portugal. Se a Escócia vencer essa partida, tô considerando a zebraça da rodada. Jogo 9, Suíça e Espanha. O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, a Suíça ganhou 2 vezes, houve 3 empates e a Espanha ganhou 4 vezes. A diferença de gols 11 a 7 a favor da Espanha. A Suíça não perde em casa há 9 jogos e a Espanha tem uma sequência aí de 9 vitórias. Além de ser atual campeã da Eurocopa, hein? Os números de aposta aí para essa partida: 4.60 para a Suíça, 3.70 para o empate, 1.77 para a Espanha. A porcentagem do jogo: 21% para a Suíça, 26% para o empate, 53% para a Espanha. Bom, aqui, pessoal, se a Espanha vier com o time titular, com o Yamal aí jogando o que pode, né? Mesmo o jogo sendo na casa da Suíça, acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, porque a torcida vai apoiar bastante. Eu tô acreditando mais na Espanha, porque
porque a Espanha tá vindo de um retrospecto aí muito bom, fez uma excelente Eurocopa. E como eu disse no vídeo anterior, a seleção espanhola tem como base o Barcelona, né? E o Barcelona hoje é o líder do campeonato com 100% de aproveitamento. Então o entrosamento deles tá daquele jeito, né? Para essa partida aqui, eu tô indo seco na Espanha, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, né? Como o principal placar aí entre esses dois times é o 1-1, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 10, Croácia e Polônia. A Polônia sofreu gols em cada um dos seus últimos 5 jogos. A Polônia consegue marcar pelo menos um gol nos seus últimos 5 jogos. E de informação relevante aqui para a Loteca é isso. As odds para essa partida, 1,71 para a Croácia, 3,75 para o empate e 4,80 para a Polônia. A porcentagem do jogo, 55% para a Croácia, 25% para o empate e 20% para a Polônia. A Croácia, né, como eu disse no vídeo anterior, é uma seleção que está envelhecendo, né? Por enquanto a gente não vê uma renovação, não vê um grande craque surgindo. Ainda tem o Modric e outros bons jogadores. Vai enfrentar a Polônia aí, que geralmente é boa na marcação. Tem o Lewandowski, né? Precisa ver se será o time totalmente titular também. E aqui o jogo sendo na Croácia, eu tô indo seco na vitória da Croácia, porque mesmo sendo uma seleção que envelheceu, ainda continua muito com aquele toque de bola, posse. É uma seleção que não se apavora. E vamos ver se isso se confirma em campo, né? Jogo 11, Ceará e Operário. O Ceará, 22% dos seus gols costumam ser feitos aí entre os minutos 16 e 30. Já o Operário, 29% dos seus gols entre os minutos 76 e 90. O Ceará, de 12 jogos, apenas em 2 ele não conseguiu marcar gols nessa temporada. E o Operário, dos seus últimos 11 jogos, em 6, jogando fora, ele não conseguiu marcar gols também. Na informação sobre o Ceará, esses 12 jogos é em casa. Os números de aposta para essa partida, 1,72 para o Ceará, 3,60 para o empate, 4,75 para o Operário. A porcentagem do jogo, 54% para o Ceará, 26% para o empate, 20% para o Operário. Os números estão muito a favor aí do Ceará. Ceará que está fazendo boa campanha nos seus últimos jogos. A gente viu isso no primeiro vídeo. Vai jogar em casa agora com o apoio da torcida. Tem esse bom retrospecto nos gols aqui quando joga em casa, né? Apenas 2 partidas não conseguiu marcar. E aqui para o Operário, né? Tá meio a meio, né? Jogando fora de 11 partidas em 6 não conseguir marcar. É um número bem alto. Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Ceará. Mesmo acreditando aí que o Operário é um time muito forte na marcação, acredito que o Ceará vai conseguir fazer seus gols. Jogo 12, América e Guarani. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o América ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Guarani não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 12-4 a favor do América. De informação relevante é isso. Os números de aposta para essa partida, 1,60 para o América, 3,75 para o empate, 5,50 para o Guarani. A porcentagem do jogo, 58% para o América, 25% para o empate, 17% para o Guarani. Guarani que ainda continua nas últimas posições lá embaixo, tentando sair da zona de rebaixamento. Já o América brigando lá na ponta, vai jogar em casa, geralmente é muito forte quando joga em casa. Mesmo o Guarani fazendo boas partidas aí nos seus últimos jogos, eu tô indo seco no América. Caso o Guarani vence, tô acreditando que é uma zebra, viu? Jogo 13, Curitiba e Novo Horizontino. Outra partida aí boa e super equilibrada, hein? O Curitiba tem uma sequência aí de 3 vitórias no Brasileirão. 20% dos seus gols ele marca entre os minutos 0 e 15 da partida. Já o Grêmio Novo Horizontino, 37% dos seus gols entre os 76 minutos e 90, que é matar o torcedor do coração, né? E essa última informação aqui é praticamente a mesma lá de cima, né? O Curitiba tem uma sequência de 3 jogos vencendo. Os números de aposta para essa partida, 2,0 para o Curitiba, 3,10 para o empate, 4,20 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo, 47% para o Curitiba, 30% para o empate, 23% para o Novo Horizontino. Esse jogo aqui vai ser muito bom, viu? Porque o Curitiba ele é muito forte em casa, vai pegar o Novo Horizontino. Se eu não me engano, eu não acompanhei bem as rodadas de segunda e terça, mas acredito que o Novo Horizontino, no momento que eu estou gravando esse vídeo, continua líder. Vai ser um jogo muito bom aí de se assistir. E para essa partida aqui, como eu não tenho o costume de colocar triplos, eu tô indo de duplo, eu tô indo de Curitiba e empate. Mas aqui no caso, se você colocar Curitiba e Novo Horizontino, também será um ótimo palpite, viu? Porque esse jogo aqui é para triplo. Jogo 14, Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos
últimos 7 jogos, o Botafogo ganhou 2 vezes, houve um empate e o Volta Redonda ganhou 4 vezes. A diferença de gols 9-8 a favor do Volta Redonda. O Botafogo ele ganhou 4 jogos consecutivos em casa e o Botafogo não perde em casa há 10 jogos. As odds para essa partida, 2.0 para o Botafogo, 3.30 para o empate, 3.60 para o Volta Redonda. A porcentagem do jogo, 46% para o Botafogo, 28% para o empate, 26% para o Volta Redonda. Essa aqui também eu considero uma partida super equilibrada, viu? Porque a gente vê esse histórico aqui do Botafogo indo muito bem em casa, não perde a 10 jogos, porém o Volta Redonda aí nos seus últimos 3 jogos foi ótimas partidas com bons resultados, tá embalado. E os números aqui, apesar de dar vantagem para o Botafogo por estar jogando em casa, né, considero equilibrados, né? Não é uma vantagem tão grande assim para o Botafogo. Aqui, como acabou meus duplos, eu tô indo seco no empate entre eles, mas se eu pudesse jogar mais duplos, eu também colocaria uma vitória aqui do Volta Redonda buscando uma surpresa aí na loteca. Bom, pessoal, o segundo vídeo com as informações foram essas sobre a Loteca 1149. Espero que essas informações aqui possam lhe ajudar a montar os seus palpites. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações do YouTube para que ele sempre avise quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe com seus amigos e o mais importante, deixe suas informações aí nos comentários, deixe seus palpites, suas opiniões, suas críticas, seus elogios. Fique à vontade. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete sobre alguma partida dessa grade lá na aba comunidade. Quero saber a opinião de vocês. Desejo muita sorte a todo mundo aí na Loteca 1149. E é isso, vamos pra cima sempre aí dos 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!